Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Barra e Corinthians. Hoje à noite, 9h30, na Ressacada em Florianópolis. É o jogo da ida da Copa do Brasil na sua quinta fase, agora com as presenças dos times das séries A ou da Série A e também da Libertadores da América. Lembrando que o Barra foi campeão brasileiro da Série D do ano passado. O provável Corinthians para esse jogo, o time deverá ser aí um time alternativo para este confronto. Cauê no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Alain, Matheus Pereira e Linga, Kaique, Dieguinho, ou Garro, ainda Bidon e Pedro Raul, ou ainda a possibilidade do Yuri Alberto, a equipe do técnico Fernando Diniz. Já o Barra, do técnico Bernardo Franco, com Everton, Fábio, Jean-Pierre Alemão e da Rocha, TT, Henrique Matheus Barbosa, ou Iarden, Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas. Arbitragem será do Rafael Rodrigo Klein, do Espírito Santo, ou melhor, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo, o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Hoje, portanto, feriadão, tem Corinthians em campo, Copa do Brasil, 9h30 da noite, contra o Barra de Santa Catarina. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Ótimo feriado. O amigo sabe dizer qual a situação no pagamento do Luiz Aquim? A ponte corre risco de transfer ban? Marcel Grota. Marcel, a vida financeira da ponte é um mistério. Olha que a gente está tentando descobrir uma série de coisas, mas não consegue. Eu, nas minhas apurações, eu fui atrás dessa informação, não cheguei a nenhuma conclusão, eu não posso afirmar aqui. Todo mundo sabe, viu o que aconteceu com o Botafogo agora. Se você sofrer transfer ban e depois sofrer outro na reincidência, dobra a pena, triplica a pena. Então, não brinca com isso, porque tomara que a ponte esteja no radar aí para pagar isso aí. Muito equívoco do senhor Hélio dos Anjos ao mencionar que vocês da empresa estarem interferindo no Guarani. Bom, primeiro, Catiele, você cometeu um erro que o técnico não é o Hélio dos Anjos, é o Hélio Cizenando, né? E você deve ter se referido à imprensa, né? Mas foi porque ele disse. Ele se equivocou mesmo e a vida tem que seguir, né? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E diz: a ponte precisa vencer o América e se afirmar no campeonato. Sim, sem dúvida, Velar. Sem dúvida alguma. Nesse momento estão jogando pelas semifinais da A2, Juventus e Votoporanguense. Placar de momento 1-1. Beleza. A Band Campinas deveria separar da de São Paulo. No YouTube, elas comem Campinas. Nossa área, Elia Júnior e Donos da Bola, o Neto. Programa mesmo nome, Sidão Ponte Pretano. Isso não é a gente que decide, irmão. Não é a gente que decide, tá bom?
Isso aí é uma determinação da cabeça de rede. Torço para o Bugre, mas está difícil assistir os jogos. O time não chuta de fora da área. A primeira vez que o time marcou 2 gols, por que não fazer isso mais vezes? Donizete do Jardim Conceição. Ô Donizete, as dificuldades dos jogos são diferentes. Muda muito. Tem adversários que permitem que você faça esse movimento de chutar de fora da área. E tem adversários que não permitem. O Itabaiana, por exemplo, o Guarani não conseguiu penetrar. Não tinha espaço para poder chutar para o gol. Então não estou defendendo, não. Eu tenho que achar uma maneira de resolver esse tipo de problema. Mas por enquanto, não é? Por enquanto, a gente tem que seguir. O Paulo pergunta aqui sobre a escalação ideal da Ponte. A gente ainda não sabe, né? Sabe com que jogador vai poder contar? Eu acho que vai repetir praticamente o mesmo time, com uma ou outra exceção. Talvez tire o Saravia do time titular para a colocação do Luiz Felipe de começo. Pode ser que volte o Elvis, né? A gente vai ter que aguardar. Tem alguns dias ainda para a gente poder receber as informações para poder comentar. Um abraço aqui também que só mandou um abraço para mim, o Rogério. Também para o Carlos Eduardo, pessoal mandando mensagem para a gente aqui. Em Campinas, 11h41 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Chegando o Breno Beretta. Bom, CH, o time da Ponte Preta segue treinando de olho no jogo de sexta-feira, importantíssimo contra a equipe do América Mineiro. Vai ser às 8 da noite no estádio Moisés Lucarelli. É importante a presença do torcedor para apoiar a equipe, para tentar sair da zona de rebaixamento. Quem sabe já essa rodada, dependendo de uma vitória da Ponte e uma combinação de resultados, a Ponte possa já sair do Z4 da competição. Ainda repercutindo a boa vitória da Ponte, 2-1 sobre o Avaí, na saída do gramado, quem falou com a imprensa, a emissora que detém os direitos do jogo, né, a ESPN, foi o William Potker, ele que voltou a marcar com a camisa da Ponte Preta. Sou muito grato a todos os clubes que eu passei. O Avaí é um clube que tem uma estrutura imensa, né? Merece, infelizmente, não estar na Série B, a gente também, mas eu estou defendendo as cores de um clube que eu amo, que eu tenho uma gratidão enorme. Então, para mim, é muito gratificante estar representando hoje a Ponte Preta, mesmo que seja nesse momento difícil. Mas faz parte, nesses momentos que eu vejo que de dificuldade, eu vinha muito tempo sem marcar, é nesses momentos de situações difíceis, que tanto externa quanto interna, quanto comigo mesmo, que a gente, nós atletas, mais crescemos, né? A gente tem que ter um mental muito forte e graças a Deus hoje eu fico feliz com o gol e dedicar aos meus 2 filhos que estão ali na arquibancada, gente que também está no meio da bola. A gente fica distante da nossa família. Hoje, depois de tanto tempo, poder marcar um gol com os meus 2 filhos na arquibancada é um sentimento inexplicável, ainda mais para um clube que eu amo tanto. Então, só agradecer aos meus companheiros a confiança que me deram e que a gente possa dar a volta por cima e enfrentar toda essa dificuldade, porque a Ponte Preta não merece estar nessa situação, então depende muito de nós atletas também dar a volta por cima. Bom, CH, o último gol do William Potker pela Ponte Preta havia sido em 2017, uma vitória 3-0 contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Muito importante para ele que não marcava um gol há mais de um ano. O último gol dele foi marcado pelo Atlético Goianiense em março do ano passado. Bom, CH, essa semana o técnico Rodrigo Santana, que está trabalhando o time, ele pode repetir a mesma formação que iniciou o jogo contra o Avaí, se ele quiser.
11h45, de volta com a Ponte Preta, antes do Gleger, que está na ponta da linha. Tá, o Gleger está por aí, né? Tá. Eu quero dizer o seguinte, essa história do Potker, no comando do ataque aí, a insistência do Rodrigo trouxe um ponto positivo aí, né? O Potker não estava jogando para merecer ser titular, mas o treinador insistiu nele, não é? Então, ponto positivo para o Rodrigo, que eu teria tirado o Potker do time titular. Eu teria tirado, não é? Mas a insistência, eu acho que o Potker fez um belo jogo contra o Avaí, se movimentou muito, se posicionou bem, e não é porque ele errou o pênalti não que a gente tem que diminuir a competência do trabalho dele. Tem ali o goleiro do Avaí que foi muito bem na bola e acabou dando tudo certo e a Ponte ganhou o jogo. Isso é o mais importante. E também é muito importante o desempenho do atleta. Então, 2 jogadores chamaram muito a atenção. O Tavares, que fez uma partida tática fantástica, e também o Potker, que além do gol de pênalti, mas é gol, não é? Ele teve uma boa participação. O jogo foi muito difícil, né? O Avaí é um time ajeitadinho. O time da Ponte preferiu ficar marcando um pouco mais atrás. Enfim, não é? O que vale é o resultado, e o resultado veio agora contra o América. A Ponte tem que confirmar efetivamente os 3 pontos em casa. Chegando para comentar a Ponte. Alô, Gleger Zorzin, bom dia. Oi, CH, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes, o programa, CH, de maior audiência no rádio brasileiro, hoje feriadão, e nós aqui a serviço do rádio, para falar da Macaca, que conquistou um belíssimo resultado, jogando lá na Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí. Olha, bom, CH, não dá para dizer que a Ponte não vinha apresentando um bom futebol. Eu, por exemplo, dizia na semana passada que a Ponte lá contra o Náutico em Recife tinha tudo para conquistar um bom resultado, tinha tudo para conquistar a vitória, se não fosse aquela expulsão do Saravia logo no início do segundo tempo, aonde para mim prejudicou demais o desempenho do time pontepretano. E aí vem esse jogo, aliás, o segundo tempo contra o Vila Nova também, a Ponte jogou muito bem, um futebol convincente, um futebol de criação, um futebol mais organizado. Claro e óbvio que a gente sabe da dificuldade, a gente sabe dos problemas que vive o time pontepretano, principalmente fora de campo, mas enfim, faltava uma vitória, né? Faltava uma vitória para trazer a confiança, a autoestima para o lado do majestoso, para que a Macaca continue nessa crescente, nessa evolução, para buscar, claro, a pontuação necessária. Primeiro, CH, o primeiro objetivo da Macaca é a permanência. E depois, claro, tentar buscar algo a mais dentro da competição. Resultado importantíssimo, e um detalhe mais do que importante é que o Potker voltou a ir para a rede, né? Fazendo o gol, ele que teve a oportunidade de fazer 2, né? Mas aí acabou desperdiçando o segundo pênalti, que no rebote o Tavares botou a bola na rede. Então, CH, parabéns ao time pontepretano por essa vitória, e agora preparar para enfrentar o América Mineiro. América Mineiro que está cheio de problema também, vai vir aqui ao Majestoso. Tá aí, ó, uma grande oportunidade da Macaca cravar a segunda vitória consecutiva, CH. Legal, Gleger, legal. Eu acho que tudo isso que você colocou é absolutamente a verdade dos fatos, mas a Ponte tem que continuar. O principal objetivo, além de a permanência, é fazer 20 pontos no mínimo no primeiro turno. Então, está muito longe ainda. Faltam muitos jogos, evidentemente, mas precisa dar uma caprichada, precisa ganhar os jogos em casa, senão, enfim. Informa aqui nosso amigo Paulo Neves que o Juventus na Série A2, primeira partida do quadrangular aí, ou semifinais, o Juventus fez 2-1 na Votuporanguense. 11h49 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do clube na Band. Breno Beretta,
Oi, CH, Arzu não é mais o preparador de goleiros do Guarani. Informação exclusiva aqui da Rádio Bandeirantes, ele já se despediu do grupo de atletas, funcionários do Guarani e aceitou uma proposta para retornar para o Santos. Ele que foi importante nesse processo de reconstrução da posição no Guarani, agora que o Guarani tem bons goleiros à disposição, tem o Kaique França que está jogando muito, tem o Matheus Klaus que quando foi exigido entrou no derby, entrou no jogo seguinte, foi muito bem com a camisa do Guarani, então o Arzu deixa um legado importante e o Diego Chau, que era o auxiliar do Arzu, ele passa agora a comandar os goleiros do Guarani efetivamente. Bom, CH, semana cheia de preparação para o técnico Hélio Cizenando. Hoje à tarde acontece a reapresentação do Guarani no Brinco de Ouro, já pensando no jogo da segunda-feira da semana que vem, contra a equipe da Ferroviária, lá na Fonte Luminosa, às 8 da noite. Ainda repercutindo o empate do Guarani contra a Itabaiana, 1-1 no último domingo, vamos ouvir sonoras de dois jogadores importantes do Bugre, tanto o William Farias quanto o Rafael Donato. E uma bola, um bate-rebate, a bola sobra pro cara mais livre, né? Talvez uma jogada dessa que a gente precisava, uma jogada mais limpa, igual foi a deles. Infelizmente o empate, a gente martelou, tocou uma bola, viramos de um lado pro outro e tal, mas a gente não conseguiu criar oportunidades mais claras para efetuar o gol. O Guarani tem que pontuar em casa e tem que pontuar fora. É um time grande, disputando uma grande competição e a gente tem que ser ambicioso tanto dentro quanto fora de casa. Bom, CH, o Rafael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então o técnico Hélio Cizenando vai ter que encontrar um substituto na equipe. Ele tem o Carlos Eduardo para atuar como segundo volante, se ele quiser. Ele pode colocar o Isaac no time titular do Guarani. Eu não sei se ele fará outras mudanças. Quem sabe o Natan já esteja 100% liberado pelo departamento médico, mas como ele não joga desde o dia 15 de fevereiro, eu acho difícil entrar jogando como titular no jogo diante da Ferroviária. Um outro jogador que deve ficar à disposição, quem sabe viajar, é o Maranhão. Ele que já está recuperado da terceira contusão muscular. E se o Hélio Cizenando quiser, ele pode mexer em outras posições também. Na lateral direita, não foi bem o Inayan nos 3 jogos com a camisa do Guarani. Quem que o Hélio Cizenando tem à disposição? O Rian, que foi contratado, mas teve contusões musculares, está à disposição. E tem o Ian, jogador da base, se ele quiser mexer no time. Então tem treinamentos nesta terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também domingo, antes do jogo de segunda-feira. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Bom, próximo jogo do Guarani tem que ser os 2 pontos perdidos recuperados fora de casa. É a maneira que você tem de minimizar o que aconteceu contra o Itabaiana. Vamos aguardar o que vai acontecer. O jogo é segunda da próxima semana, tem muita coisa para acontecer, tá certo? 11h53 e o Gleger retornando, agora comentando o Guarani. O Guarani que agora tem uma semana cheia de treinamentos depois do tropeço em casa. Não dá para dizer que foi um bom resultado. Até mesmo a irritação do técnico Hélio Cizenando após a partida na coletiva. E olha, CH, assim, eu respeito demais o Hélio, baita de um cara, bom profissional, bom treinador, mas desviou um pouco o foco, né? Acho que agora é o momento de assumir a responsabilidade, de chamar para si a responsabilidade, porque é ele quem treina o time, é ele quem escala, é ele que vai para o jogo, é ele que está ali na beirada do campo, é ele que faz as substituições. Então não dá para ficar botando culpa em A, B, C ou D pelo mau resultado e pela vaia que ele tomou no jogo. Tomou uma vaia, Hélio, você tomou uma vaia porque todo mundo está vendo as alternativas que você tem e as insistências que você tem feito. Então é bom, né, tentar mudar aí um pouco o pensamento, mudar um pouco a estratégia para a próxima partida, que vai ser um jogo duro, que vai ser um jogo difícil. Mas a Ferroviária está envolvida
na final da Série A2, independente disso, a Ferroviária é um bom time, é um time forte e não vai facilitar a vida para o Guarani. Então o Hélio Cizenano que abra bem o olho, porque... E outra coisa, viu, Hélio? Aqui é o Guarani Futebol Clube, meu amigo. Aqui tem pressão mesmo. Se os resultados não acontecem, ainda mais da forma que foi, a torcida vai cobrar. E vou mais, além, a torcida tem razão pela cobrança. Tá bom? Então é isso, CH. Vamos ver o que vai preparar o Hélio Cizenano, que, olha, repito, hein, tem a semana toda de trabalho para enfrentar a Ferroviária, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, quinta fase, agora com a presença dos times da Série A do Campeonato Brasileiro e que estão disputando também a Libertadores. 7h15 tem São Paulo e Juventude. 7h30 da noite, Grêmio e Confiança. Ainda hoje, 9h30, Barra e Corinthians, além de Paysandu e Vasco. Amanhã, às 7 da noite, tem Bahia e Remo. No mesmo horário, Goiás e Cruzeiro. Também, amanhã, 7h30 da noite, Santos e Coritiba. 8h30, Fortaleza e CRB, além de Atlético e Internacional. 9h30, tem Bragantino e Mirassol, Flamengo e Vitória. Para quinta-feira, 7 da noite, Atlético Mineiro e Ceará. Palmeiras e Jacuipense, Atlético Paranense e Atlético Goianiense jogam às 9h30 da noite e no mesmo horário tem Operário e Fluminense, os jogos da volta a partir do dia 12 de maio. Campeonato Brasileiro da Série C, ontem nós tivemos o fechamento de mais uma rodada da terceira rodada da competição. Floresta e Ferroviária empataram por 0-0 e o Brusque, fora de casa, derrotou o Maringá por 3-2. Após 3 rodadas, a liderança isolada é do Amazonas com 9 pontos, seguido pelo Ipiranga com 7, Brusque 7, Maringá 6. Botafogo da Paraíba 6, o Guarani termina a rodada na 6ª colocação com 5 pontos. O G8 é fechado ainda por Paysandu e Floresta. No Z2, grupo, ou os dois times que neste momento estariam rebaixados, Maranhão e Anápolis. Lembrando que pela Série C, o Guarani volta a campo na segunda-feira para encarar a Ferroviária em Araraquara. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã.